Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Conta e Manda, sempre com um convidado muito especial. Aqui tem o seguinte, aqui tem muito jornalismo, mas também tem muita resenha com aquele climinha de leveza. Então faz o seguinte, compartilha geral, ative aí o sininho para receber as nossas notificações, porque hoje Carlos Eduardo Éboli, sim, Francisco Aiello, o nosso convidado, já teve dentro e fora de campo. Isso. Será que ele sente saudade? Já apitou dentro e fora de Será campo. que ele sente saudade das quatro linhas? Tá tudo bem, Éboli? Tudo bem, Chico? Beleza. Tá elegante hoje, Gostou, hein? Tá bonito. Eu esse tinha que cara. ter uma Olha, roupa boa, né, cara? rapaz, O cara é autoridade, né? Eu tinha que ter uma roupa boa hoje. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o Conta e Manda Podcast. E antes de a gente apresentar o nosso convidado, só agradecer mais uma vez ao nosso parceiro, Colibril, chopp artesanal, DNA carioca, chopp da melhor qualidade. Você pode conhecer todo o trabalho da turma da Colibril entrando nas redes sociais. Você quer realizar um evento, né? Quer assistir uma partida de futebol, uma final de campeonato com a sua turma, quer fazer aquele churrasco, ó, acione o pessoal da Colibril, que você vai ter chopp da melhor qualidade no seu evento. E o Colibril, tá aqui, nosso parceiro fiel, Leonardo Gaciba. Seja bem-vindo aqui ao Conta e Manda Podcast. Tá tudo bem? Tudo ótimo, senhores. Grande prazer, né, ver os senhores. Vejo o Éboli com uma frequência um pouco maior, Sim, né, pelas sim. minhas obrigações profissionais atuais. Comigo né, era muito no ar, né? Na Rádio Globo, na Rádio exatamente. CBN, a gente falando de arbitragem. Conversamos muito. Rapaz, toda polêmica de arbitragem liga pro Gaciba. A gente ligava pro Gaciba toda semana. Toda semana a gente ligava pra ele. Não muita coisa mudou. Não muita coisa mudou, mas muito obrigado pelo convite, né? E prazer muito grande estar aqui com vocês, para conversar com vocês, falar um pouquinho da minha experiência dentro da arbitragem, porque eu acho que é bem isso que vocês colocaram mesmo, né? Eu consegui fechar o ciclo, né? Eu já fui imprensa, sou imprensa, já tive dentro do campo e tive como dirigente também, né? Então, conheço bem esse mundo da arbitragem e um mundo que eu gosto, vivi a vida toda, eu acho que já são o quê? Olha, tá chegando uns 35 anos já que eu trabalho com arbitragem, então eu já tenho uma certa experiênciazinha para a gente trocar uma ideia. O que é o mais complicado para você, Gaciba? O que foi mais complicado? Apitar o jogo dentro de campo, apitar o jogo fora de campo ou analisar o jogo apitado por ex-colegas, colegas de profissão? O mais difícil para mim é a questão de ser dirigente de arbitragem, porque não sou eu que faço. Esse é que é o negócio. O que acontece? Apitando era eu lá dentro do campo, eu respondia pelos meus erros. Né? Eu, como comentarista, também. Né? Se eu falar alguma coisa errada, eu assumo meus erros. Já como dirigente, eu oriento e os árbitros vão para dentro do campo. E os erros dos árbitros acabam caindo sobre a parte do dirigente. Então, esse é o mais complicado, né? Que é tu ir para casa e eu sempre, a minha vida toda, foram as minhas mãos que trabalharam. Né? Então, uma coisa é preparar um grupo para que esse grupo consiga entrar dentro do campo e ter uma boa atuação. E afora isso é muito difícil, né? Porque as pessoas não conseguem enxergar, mas o advento à arbitragem são 10 partidas na Série A por rodada. Né? Qual seria a equipe que consegue ter 10 performances boas seguidas? Você conhece alguma equipe de futebol brasileiro ou mundial que consiga ter? Nenhuma. Então, a arbitragem é a mesma coisa. Então, você vai ter algum problema naquela rodada com algum clube, né, em algum momento da competição. Antes de entrar na CBF, e aí eu já veio meu grande desafio, que foi a implementação do árbitro de vídeo, né, eu entro para implementar o árbitro de vídeo no Brasil, né, foi comprovado que a arbitragem tinha por volta de 5 erros capitais por rodada. Você tem noção do que é isso? 5 erros capitais, isso feito o estudo pela própria CBF. 5 erros capitais por rodada. A gente está falando só, por exemplo, de uma Série A, por exemplo. Ou seja, de 10 cada rodadas. 10 jogos, 5. De cada rodada, 10 jogos. A probabilidade de ter um erro de arbitragem capital, eu estou falando capital, não é nem uma coisa, dentro dos 4 itens protocolares, né, da sua equipe seria 50%. 5 jogos ia ter problemas, né, a favor ou contra, mas teríamos problemas de arbitragem. E depois era VAR, feita a mesma coisa, 1 por rodada. Não se conseguiu ainda, né, terminar com essa questão. Sempre tem um
lance por rodada que a arbitragem vai errar, mesmo com o advento da ferramenta. Né? Então, é muito difícil a questão de se conseguir esse padrão de arbitragem com um número de pessoas tão grande, num país tão extremo, né? E no qual a gente tem que estar buscando sempre a questão da imparcialidade. E aí eu estou falando da particularidade do Brasil, do Estado, né? Do Estado. Eu cheguei a um campeonato aqui que eu tinha time do Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas disputando o título. Eu não podia botar nenhum desses 5 árbitros de árbitros desse estado para colocar. E aí aqui está a maioria da nata da arbitragem brasileira. E aí você tinha que buscar árbitros em outros estados que tivessem, né, costa suficiente para segurar uns jogos desse coisa. Então, é uma função bem difícil. É uma função bem difícil. Não depende só da gente, né? Mas eu acho que dentro das possibilidades e probabilidades, eu gostei do trabalho que foi feito lá. Eu achei muito legal assim, a parte da melhoria mesmo que a gente conseguiu alcançar. Né? Em especial, lidar com essa ferramenta muito polêmica, mas maravilhosa, não tem volta. Né? E que recebe muitas críticas de como é utilizada no Brasil. Né? Recebe, mas ao mesmo tempo, eu acho que uma coisa assim que o brasileiro, de vez em quando, o brasileiro é muito imediatista. Né? Ele quer as coisas tudo para ontem. Né? Vamos colocar assim, quanto tempo nós temos de ferramenta? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Imagine, 6 anos, vamos trazer para a nossa vida. Né? O Aiello, 6 anos depois de formado. Sim. Era um jornalista pronto? Não. Não. Lógico que não. Mas não atrapalha a comparação que é feita? Porque na Premier League, agora a gente teve uma Copa do Mundo de clubes, o impedimento semiautomático, as decisões são mais rápidas. Não atrapalha esse tipo de comparação? Não atrapalha porque a gente sabe que é 2 realidades completamente diferentes. Por exemplo, você já escutou algum áudio da FIFA? Não. Lógico que não. Às vezes eles não dão áudio. Lance polêmico, sem replay. Não estão nem aí. Alguém cogita isso? Ninguém cogita isso. Aqui no Brasil, se tu não passar o áudio para todo mundo escutar o áudio, o que o cara falou na hora, para saber o porquê da interpretação e tal do áudio, né, dá problema. Né? Isso já foi feito na América do Sul, e agora trouxeram para o Brasil. Mas não tem essa de áudio lá, cara. Não tem essa de áudio. A única vez que eles soltaram o áudio foi na primeira Copa do Mundo com o árbitro de vídeo. Vocês lembram do Little Push, que é o lance com o zagueiro brasileiro, que ele salta... Foi 2018, né? A primeira Copa foi 2018. Ele salta para disputar uma bola, não me recordo qual é o zagueiro, não estou vendo na minha cabeça agora quem era. Acho que era o Aldair até. Não era mais o Aldair. Não, 18 não. Mas ele salta para disputar uma bola e o atacante norueguês, nós empatamos com a Noruega, pode ser? 1-1? Jogo de abertura daquela Copa. Suíça. 2018 não foi Suíça? Eu sei que é um empate brasileiro que depois, na parte classificatória, colocaram esse áudio, né? Que o árbitro de vídeo diz little push, né? Que o cara bota as mãos nas costas do zagueiro brasileiro, o replay é passado, né, na transmissão, e todo mundo ficou esperando o áudio de vídeo, e nada. Não veio áudio de vídeo, porque para ele Brasil era um Suíça. pequeno contato. Gol do Felipe Coutinho. Até trocaram depois a regra da questão do impacto, né? Pro empurrão, pro agarrar, tem que ter impacto no jogador. Na época, empurrar era empurrar. Esses textos também. Né? Exato. Esse é um grande problema que tem. A busca, a gente nunca vai ter interpretação perfeita, porque o nome já diz, é uma interpretação. Cada um tem a sua, né? E aí, muito se fala aqui no Brasil, a principal crítica é a falta de padronização. E a falta de padronização envolve uma interpretação uniforme, né? Que é passada de maneira uniforme para os árbitros. O quanto que isso é possível? A gente está falando de algo utópico, não tem como aplicar. Como é que você enxerga esse tipo de crítica? Eu tenho um dado muito interessante para vocês, assim, uma coisa que me marcou dentro da minha passagem dentro da Confederação Brasileira de Futebol, coisa que me marcou muito, né? Desde o início, o que acontece? O meu foco inicial, meus 2 primeiros anos, foi exatamente o árbitro de vídeo. Era uma ferramenta nova, ninguém conhecia, a gente precisava sincronizar o árbitro de vídeo. E aí vem a pandemia. Dentro do sistema. Então, se você já tem problema de critério dentro do campo, se você tiver um árbitro de vídeo que pensa diferente do árbitro de campo, nós vamos ter mais problemas. Problema dobrado, correto? Sim. Inclusive, ele chamando, o cara chegando lá e diz, não, é do meu jeito e é eu que mando e é comigo mesmo. Aí durante a pandemia, nós para agitar os árbitros, para deixar eles na ativa,
nós começamos a utilizar muito videoteste. Ninguém podia sair de casa mesmo, estava todo mundo dentro de casa. Então, todo dia, diariamente, nós tínhamos trabalho procurando padronizar os 560 árbitros do quadro nacional. 560 árbitros. Nós chegamos a ter acesso de 540, né, dos árbitros nacional fazendo esses videotestes. O primeiro videoteste que eu fiz sobre mão, né, eu quase tive um troço. Porque eu botei uma jogada lá, 50% disse que foi pênalti, 50% disse que não foi. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou padronizar esses caras? Né? Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade. E quem manda essa atualização é a FIFA. Ela vem de cima para baixo. Isso não é um problema brasileiro. Isso não é um problema brasileiro. Né? Prova disso é que a Inglaterra mesmo, Premier League, rompeu com o que a FIFA manda. Sim. Vamos fazer a nossa regra e acabou. Né? Eles fizeram a regra deles e deu. Porque os clubes querem isso. Os clubes querem isso. Se tiver um pênalti lá que não quebrar a perna do cara, não tirar a perna do lugar, ninguém chama. E vai embora. E se tu chamar por um pênalti, que é pequeno, o cara reclama por tu ter chamado. Né? Mas se isso ficar claro para o ambiente, ok. O problema é que todo mundo tiver na mesma página, ok. Só que aqui nós estamos no Brasil, né? Aqui nós estamos no Brasil. Aqui o pênalti é a meu favor, mas não pode ser contra. Exatamente. A meu favor eu quero que chamem todas. Sim. Contra mim, por favor, mínima interferência, máximo benefício. Isso. Aí vem o discurso. Me lembra a história da construção de uma liga. Porque a gente tem que ter uma liga, não sei o quê. Então, eu quero ser o presidente, você quer ser o presidente, ele quer ser o presidente, a liga não sai do papel. Ou seja, na hora realmente, né? Ou seja, dos clubes se unirem, eles não conseguem essa união. Eles não conseguem fazer quando essa conseguiram, durou... E vale também para a arbitragem. E quando conseguiram, durou 4 anos, não foi? Que teve a Primeira Liga? Não, a Primeira Liga não. A liga comandada pelo COF, qual era? Não, o Clube dos 13. O Clube dos 13. E o Clube dos 13 era só interesse financeiro. E recentemente teve a Primeira Liga, que teve 2, 3 campeonatos. Que não vingou. Eu trabalhei aquela liga, tinha Rio-São Paulo, o Rio-São Paulo, tinha o Sul-Minas. Isso. Cheguei a trabalhar como árbitro, a gente tinha esse coisa. Agora, essa coisa da interferência, né? Eu acho que, eu não sei se agora a gente está talvez um pouco, administrando um pouco melhor isso, mas o VAR, quando aplicado aqui no Brasil, ele participou muito dos jogos. Para mim, até além da conta, né? Aí eu te pergunto, é vaidade? O VAR mexe com mais uma sensação de poder do árbitro, no caso o árbitro de vídeo, ele se sente mais poderoso do que o árbitro de campo? Se sente mais dono do jogo que o árbitro de campo? Acho que não. Até porque a decisão final é sempre central. Né? Mas ele normalmente concorda com o VAR, né? Não, a pior coisa do mundo que tem para um árbitro de vídeo é tu chamar o cara e o cara manter a decisão dele de campo. Aliás, isso eu dizia para todo mundo. Se eu sou o árbitro de vídeo e eu chamo meu árbitro central para vir à beira do campo, sugiro revisão para o possível pênalti, eu te chamo. Se eu tiver que explicar para ti o que está acontecendo, eu já estou errado. Então. Sugiro revisão possível pênalti. Tu vem, olha, se tu demorar e pedir mais 3, 4 ângulos, coisa, eu te chamei errado. Porque não é um erro claro e óbvio. Acontece muito. Não é? Não é um erro claro e óbvio. Acontece muito. Exato. Mas é o contrário. Quando ele vai para a imagem, precisa ser convencido de que houve alguma coisa. Mas a vaidade não existe no vídeo. Eu acho que a vaidade maior está no campo. A vaidade maior está no campo. Nós estamos agora começando com uma geração que já vem com o árbitro de vídeo já na sua formação. Mas está saindo uma geração que mudar de decisão nunca. Não é? Não era a frase que nós usávamos 6, 7 anos atrás? Quando é que tu já viu um árbitro mudar de decisão por causa de uma reclamação? Não é isso? Mudou, gente. Mudou. É outra história, mas só que é uma geração que está se adaptando a isso. Né? Então nós temos muito árbitro lá, que eu até utilizei um termo cabeçudo, né? É um termo lá gaúcho que a gente utiliza para o cara que é cabeça dura, né? É cabeça dura, ele vai lá e quer manter o que é do coisa. Aí tu tem que trabalhar a cabeça do cara. É o seguinte, cara, o cara te chamou, apaga, vai lá. Não significa que tu errar 1, 2, 3 vezes, trocar tua decisão, que é bom ou mau árbitro. Não tem isso. Tu tem que botar na tua cabeça que erro claro é erro claro. Você pegou essa transição de geração? Cheguei a pegar o início dela, né? O início dela. A tua geração é uma geração que a gente pode dizer arrogante no campo? É. Se tu quer usar esse termo arrogante, vamos usar o termo arrogante. Mas era uma geração que tinha muito mais autoridade dentro do campo que tem a de hoje. E eu acho que vai muito além de árbitro de vídeo, tá? Eu estou falando de
A professora da minha época era muito mais respeitada do que a professora de hoje. O policial da minha época era muito mais respeitado do que o policial de hoje. O árbitro, o político, e o pai, a mãe. É isso. É isso. Não vamos colocar tudo na conta do árbitro de vídeo, que não. Isso é uma mudança cultural que vem acontecendo no Brasil nas últimas 2 gerações. Vai ser isso aí. Né? Que hoje nós temos isso. Porque quem quiser analisar o futebol fora de uma caixa está completamente errado. O futebol é o espelho do povo e o povo é o espelho do futebol. Tem outra. Não existe outra. O Brasil é isso. O futebol é um ambiente mal educado. É um ambiente, por natureza, mal educado. Por natureza, mal educado. Só que ele era um mal educado controlado. Ele era um mal educado controlado. Né? E aí que eu acho que entra a qualidade do árbitro. É onde você sabe se adaptar a esse meio, aplicando a regra, sem rasgar o livro de regra, mas ao mesmo tempo com o poder que é chamado discricionário. É o quê? É o cara que melhor apita a regra. O cara que tem o bom senso. Talvez a expulsão do goleiro do Vasco seja um grande exemplo. É o grande exemplo. Foi correta a expulsão do Léo Jardim? Na lei, certíssimo. Na lei, certíssimo. Certíssimo. Por quê? A lei dá autoridade para o árbitro interpretar que aquilo é ganho de tempo. Mas não se apita também com sensibilidade? Exato. É isso que eu estou dizendo. Essa é a diferença do bom árbitro para o craque. Para o grande árbitro. É o cara que sabe pensar. Que quando vai tomar um tipo de atitude dessas aí, ele vende a decisão de uma maneira tal que quando ele fizer, o cara diz assim, cara, não teve volta. O Léo Jardim realmente estava matando tempo, tinha que ser expulso. Uhum. Né? Então, a questão é que é uma decisão que envolve uma palavra médica, né? Não, mas ela pode nem envolver. Por exemplo, a garra dentária. Vamos lá. Um dos grandes cânceres do futebol mundial há muito tempo. Eu comecei a ver, apitando, que eu falar com os caras, cara, para de agarrar, que senão eu vou marcar pênalti. Não adiantava nada. Fazia 2, 3 vezes aquilo ali, todo mundo, ninguém mais ouvia nada. Aí eu chegava nos caras, que estavam se agarrando, chegava as coisas, tudo bem, não, professor, não, pode ficar, continua vocês fazendo. Sabe o que eu estou fazendo para agora? Estou botando uma câmera em cima de vocês. Eu vim aqui conversar com vocês, eu botei uma câmera em cima de vocês. Quer continuar agarrando? Fica à vontade. Só que agora eu sei que tem uma câmera para mostrar o que eu vou apitar. Falta do ataque ou falta da defesa. Agora é com vocês. E virava as costas. Acabou. Acabou o agarrão. Eu podia, dentro da lei, ficar quieto, esperar, botou para a área, agarrou, pum, pênalti. Não é isso? A lei me permite isso. Tô tomando atitude, não tá dando certo. Chama o capitão. Diz, velho, dá uma olhada lá no Aelo, lá, cara. Porra, falei com o Aelo 2 vezes já, cara. O Aelo não para de agarrar o cara dentro da área. Eu vou marcar pênalti. Tá? Então, assim, se eu marcar pênalti, tu já sabe. O Aiello, ele tá agarrando o cara. O cara gritava aqui do meu lado, Aiello, para de agarrar o cara. Ele fazia o meu papel. Eu não estou rasgando a lei, mas eu estou usando, né, a maneira de controlar um jogo, uma maneira de aplicar a regra do jogo sem feri-la. E a coisa da cera é insuportável, né? É horrível. É insuportável. É horrível. O que aconteceu também, acho, com o Léo Jardim, é muito jogador que cai toda hora dentro da área. Cai toda hora. Uma hora vai ser pênalti de fato. Mas aí, quando ele ganha a fama de que toda hora se joga, a tendência é o árbitro se proteger não dando, né? Acreditando que aquilo ali sempre é uma simulação. E é o que acontece também com a cera. Vou te contar o milagre, mas não vou te contar o santo, tá? Por favor. Um atacante... Fique à vontade para contar todos os milagres. Pode contar e mandar tudo. Todos os milagres possíveis. Um atacante lá no Sul. Né? Jogou até no clube aqui do Rio de Janeiro. Um atacante até que teve uma boa fama. Ele chegou lá no Sul para jogar internacional e cavou, acho que uns 3 pênaltis nas primeiras rodadas. Época raiz ainda sem árbitro de vídeo, né? Árbitros novos, né? Cavou assim, pênalti que, nossa senhora, teve um que o cara nem tocou nele e foi pro chão. Tipo do Fagner ontem, não foi? Cruzeiro e... Fagner. Cruzeiro e CSA, né? Sem contato físico, Cruzeiro CRB. Arrastava a perna no chão e pão no chão e o juiz caía e tomava o cartão. Só que a Edna deu, né? A Edna deu, só que ela tinha a ferramenta para salvar ela, né? Ela tinha a ferramenta para salvar ela. E ela volta, inclusive, com um tiro livre indireto e cartão amarelo por simulação. Perfeito. Perfeita a mudança de decisão. Por mais que eu tenha achado que ela errou no jogo, teve um pênalti claro, na minha opinião, a favor do Cruzeiro. Que o árbitro não chamou para salvar ela. E aí aconteceu isso e 3 árbitros foram destruídos, triturados. 3 meninos novos. Nós não precisávamos conversar entre nós. A minha geração. Nós era mais cafajeste, entre aspas, né? Nós não precisávamos conversar. Tu observava muito o jogo, né? Esse rapaz. Mas não deu outra. Não deu outra. 4ª rodada, um pênaltizinho não foi dado. Na 5ª, um
pênalti maior um pouquinho, não foi dado em cima dele. Na sexta, o cara quase quebrou a perna dele e o árbitro mandou seguir. Deu 4 pênaltis que ele sofreu que não foram marcados. 4 pênaltis que esse centroavante sofreu que não foram marcados. Ele foi para a rádio e disse, eu queria dizer para todos os árbitros que eu não vou mais me jogar dentro da área. Então, por favor, né, utilize o critério que a partir de hoje você é um cara diferente. Acabou. Acabou o problema. Acabou o problema. Isso é que nem o jogador reclamava. Nós não precisava conversar. Se ele acabasse com o jogo de um árbitro numa rodada, na outra rodada ele ia ter problema com um árbitro que fosse. Com um árbitro que fosse. Isso falta um pouco na arbitragem, esse corporativismo né, sadio. Mas não é sadio para a arbitragem, é sadio pro futebol. Se todo mundo se juntar e vamos coibir cera, opa, legal. Não vai todo mundo aplaudir? Todo futebol brasileiro vai aplaudir se for coibir, porque é chato pra caramba o negócio de cera técnica, né? Agora não adianta o cara fazer de forma separada, inclusive no próprio jogo teve com outro goleiro, ele não tomou atitude, né? E fazer com outro goleiro lá. Não vai adiantar, não vai porque foi levantado os números do Léo Jardim e ele é o jogador que mais ganha tempo com esse tipo de situação. A fama contribui, né? Tem jogador que toma cartão injusto por causa da fama. Eu tinha um goleiro que se adiantava nas cobranças de pênalti. E na época não tinha árbitro de vídeo. É técnico hoje? Hã? Não é técnico. Não é técnico. Não, sério. Você quase pegava a bola de bater. Nossa senhora. Sério, não defendia, cara. Ele dividia. Achei que fosse ele. E a gente fala, não foi ele. Foi até no jogo da Sul-Americana, que eu me lembro qual é o negócio da fama, né? O meu bandeira disse pra mim, disse, olha, esse goleiro se adianta. Então, assim, se ele se adiantar, eu vou marcar o adiantamento dele. Eu digo, perfeito, a regra do jogo. Se ele tá... que na época era o se adiantar muito. A gente ainda permitia um passinho na frente e a gente não dava bola, né? O cara desse 2 passos, o cara levantava do corpo. Dito e feito, pênalti contra o time dele, o cara bateu, ele se adiantou e ele levantou a bandeira. Volta. Beleza, pô, digo, volta. Só que o pênalti que eu dei, sabe quando tu dá o pênalti? Acho que eu errei. Eu achei que tinha errado no pênalti. Aí quando bateu, ele pegou, eu digo, opa, me salvou. E ele, volta. Eu digo, beleza, voltou. O pênalti volta, o segundo atacante bate e a bola bate na trave. E o meu bandeira me bipou, na época tinha uma bandeirinha, né? Sim. Me bipou porque ele andou também, né? Eu digo, mas só que hoje a regra é essa, né? Se não causar efeito, não tem problema. Se a bola bater na trave, tu não vai mandar voltar o pênalti. Só que na época, adiantou, amigo. Entendeu? Mas só aquelas regras pois de lua, né? Aí o meu cara, quando ele me bipou, eu olhei pra ele e fiz assim pra ele. Jogou, Jesus já tinha mandado 2 botes para me salvar, né? Não vamos abusar da sorte. É a questão de saber interpretar a lei e saber utilizá-la com justiça. Tá. Né? Esse que é os pequenos detalhes. Você, quando apitava, antes disso, acho que o que ficou feio na questão do Léo Jardim foi o seguinte, o Vasco divulga no dia seguinte um resultado de uma ressonância magnética. Com hematoma. Com hematoma. Eu tinha até apitando hematoma. Pois é. Aí não. Então, duas situações. Ele sai de campo andando. Depois que ele toma um cartão, ele levanta e sai andando. Sai andando. E detalhe, ele jogou 2 dias depois, ou 3 dias depois, pela Copa do Brasil, que foi o jogo de quarta-feira contra o CSA. Então, assim, tava com dor? Tava com dor. Fez exame de imagem e acusou um ferimento, edema. Ok, mas não pode sair andando e não pode jogar 3 dias depois, então. Esse aqui é o negócio. A gente, vamos combinar, foi Miguel e pronto. Não, lógico. Isso aí nenhum de nós. É a maneira... O grande erro do árbitro foi a maneira de vender a decisão dele. Entendeu? Porque é aquele negócio seguinte, a lei e a inteligência na lei. Atlético Mineiro, já que aqui é para contar a história, eu vou contar. Atlético Mineiro e Corinthians. Eu estou apitando um jogo decisivo no Campeonato Brasileiro. Rincon jogava no Corinthians, não é isso? Esse eu posso contar o nome do santo, não tem problema. Vai uma bola... O Rincon está recebendo atendimento lá de fora do campo. Então, na época, o jogador só podia voltar com ordem do árbitro, certo? Então, a gente esperava a bola não estar próxima àquele círculo e mandava ele voltar para dentro do campo para ele jogar. A bola vai lá no lateral direito do Atlético Mineiro. Lá do lado de lá. Quando chegou a bola lá no lateral direito e ele virou para frente para lançar, eu fiz assim para o Rincon. Vem, Rincon. E o Rincon entrou no campo.
Quando o Rincon entra no campo 2 metros para dentro, o lateral resolve botar o pé em cima da bola e girar o jogo para o lateral esquerdo, que não estava aqui, era o Rincon. E ele gira o jogo para cá, dentro do Mineirão. Ele gira o jogo para cá, a bola cai no Rincon, era o Rincon, o goleiro, e o Rincon só dá um tapa para frente assim, tinha habilidade, né? Deu um tapa para frente e ficou na cara do goleiro. Eu senti um silêncio dentro do Mineirão, sabe? Um negócio assim que tu sente o negócio, e eu apitei. Pi! O que foi? Eu disse, pá, Rincon, errei. Te mandei entrar na hora errada. Ele disse, uma bola tava lá, eu disse, não, eu sei, velho, mas porra, tá entrando, tá ganhando uma vantagem, desculpa aí, cara, continua tu aqui no jogo. Lateral, porra, cara, presta atenção no jogo, cara, tô mandando o cara entrar, pois é, pum, bola ao chão e segue o jogo. Rasguei a lei. Rasguei a lei. Rasgou a lei. Rasguei a lei. Mas o Rincon estava dentro do campo de maneira correta, dentro da regra do autorizado jogo. Autorizado. Tudo como tem que ser no coisa. Rasguei a regra. Você inventou uma regra para se salvar. Rasguei a regra. Ao mesmo tempo que eu rasguei a regra, eu salvei o jogo. Porque não deu polêmica isso. Nem os jogadores do Corinthians Pelo contrário, todo mundo entendeu na boa. É o drible do Jabá. É o drible do Jabá lá, que eu dei tiro livre direto pro Jabá. Todo mundo entendeu na boa e agradece o respeito ao jogo. Esse código de ética entre jogadores e árbitros existe dentro do campo. Esse o bom senso, ele é muito respeitado por eles. Esse negócio do Jabá aí, eu fui criticado de uma maneira, de que o Garrincha não jogaria comigo. O Jabá jogava no Curitiba, era reserva do Curitiba. Sim. Nós estamos falando de o último campeonato de pontos corridos, 2004? Não, 2001. Não, o último de mata-mata, qual foi? 2002. Santos campeão. Isso. Jogo do Santos, de Robinho, de Diego. Né? Eu estou apitando o jogo em Curitiba e Santos. O Santos está fazendo 2-0 no Curitiba e mandando no jogo, sobrando. E entra o Jabá, que era um atacante, ponteiro. E era o dia do Jabá. O Jabá demoliu com o jogo, o Curitiba vira para 4-2 esse jogo. Não, o Santos vira para 4-2. O Curitiba vira para 4-2. O Santos estava vencendo. Estava vencendo por 2, o Curitiba faz 4, sim, depois da entrada do Jabá. Ele acabou com o jogo, né? E aí, dá 40 minutos do segundo tempo, já tá... Sabe aquele negócio assim, ó, acabou, né? Curitiba ganhou, parabéns. Vamos acabar aqui o jogo, né? Tava tudo ótimo. 40 do segundo tempo. O cara lança a bola na ponta direita pro Jabá, e o Jabá para na lateral e começa a passar o pé por cima da bola. Não driblar. Passar o pé por cima da bola. E cada pé que ele passava, ele dizia assim, olé a torcida, olé de um lado, olé do outro. E o lateral assim parado olhando para ele. Né? Daqui a pouco saiu uma das torres gêmeas, que na época era chamada assim, né? Eu sei porque era meu vizinho lá, era de Bagé. O zagueirão tinha mais ou menos 2,5 metros de altura. Ele olha para mim e diz assim, vou quebrar a perna dele. E saiu correndo. Quem é? Hã? Quem é o jogador? Hã? O André, o zagueiro. Ele avisou, pelo menos. Ele avisou, vou quebrar a perna dele. E saiu correndo. E eu parei e digo, e agora? Sabe quando fica naquele negócio? Aí porque, teoricamente, não estava acontecendo nada errado no jogo. Sim, né? Sim. Apitei, pi! Quando eu fiz pi, o Jabá parou e o André parou. Aí todo mundo olhou para mim. Eu digo, tá, e agora? O que eu apitei? Eu não sabia que eu tinha apitado. Né? Eu digo, indireto, para lá. Marquei um tiro livre indireto contra o Jabá. Perigo de gol. Não, na verdade, eu marquei jogo. Atitude antes da esportiva. Na minha cabeça eu estava marcando jogo perigoso. Eu não estava nem tal coisa. Porque o jogo perigoso é isso, mas né? era perigoso pro Jabá. Exato. É que nem eu prender a bola. Se eu prender a bola, eu estou fazendo jogo perigoso. Você salvou a vida do Jabá. Eu estou fazendo jogo perigoso, que eu estou colocando em risco a minha integridade. E eu apitei, eu digo, para mim era jogo perigoso, indireto para lá. Né? Nossa Senhora, o que nós da imprensa, né, falamos na época, eu não apitava mais futebol. O Garrincha nunca jogaria comigo, porque era o drible, arte de driblar e coisa parecida. Mas dentro do campo, o código de ética que existe entre árbitro e jogador... Mas depois você falou isso pro Jabá? Jabá, apitei porque o cara ia quebrar tua perna. Eles sabiam disso, os jogadores sabiam disso. O capitão do Curitiba vem em mim quando terminou o jogo e disse, deixa comigo que eu vou acabar com ele no vestiário. Obrigado pelo que o senhor fez. Né? O cara do Santos veio para mim e disse, pô, legal, Gaciba. Que bacana. O jogo terminou bem. Cara, o jogo era maravilhoso, entendeu? E ia estragar o jogo, ia virar uma pancadaria absurda. Ia ser um inferno. Pancadaria com perna quebrada. Quatro cartão vermelho, né? Súmula imensa. É a coisa da sensibilidade, né? É que nem assim, jogo 4-0, assim, já partida definida com goleada. Não tem que dar acréscimo. Tá todo mundo nervoso, galera gritando, né?
6 minutos de acréscimo. Não, você tá querendo confusão. Ou o goleiro cair e tu expulsar ele por simulação. Tá matando o tempo. Pô, mas tá 4-0, amigo. Inventa problema, né? Exato. A lei manda dar acréscimo todo o tempo perdido. Esse é que é o negócio do poder discricionário do árbitro, que o árbitro tem que ter essa sensibilidade dentro do campo, esse feeling. E eu acho que esse feeling se perdeu durante os anos, e eu não estou falando só de árbitro, tá? Estou falando de jogador também. E se perdeu por quê? Não sei. Eu acho que é mudança de sociedade, mudança de atitude, mudança do comportamento, né? Meus filhos são geração por quê? Né? Se tu disser pro cara, hoje se tu chegar para um árbitro de futebol e dizer o seguinte, cara, nós vamos fazer o seguinte, tu precisa entender a regra do jogo. Tu diz, por quê? A regra está escrita assim. Na regra diz que eu tenho que dar cartão amarelo. Caramba, eu estou te dizendo que eu já passei por isso, por situações, então isso aqui é melhor tu seguir esse caminho e tal. Por quê? Amigo, tu não quer aprender. Tu não quer aprender. Não quer aprender. Então faz o seguinte, né? A parede é dura. Né? Se tu der de cabeça, tu quebra. Né? Então vai lá e dá. Aí tu deixa o cara bater de cabeça numa coisa, não tem outra. Aí vai dar de cabeça, pô, mas é dura, quebra a cabeça. Eu te falei isso 5 minutos atrás. Falou, nem tinha percebido isso. É uma geração, assim, diferente de ser formada, né? E não estou falando só de árbitros, não, né? Eu estou falando como um todo, né? Acho que vem uma geração assim. É uma geração que a gente tem que se adaptar. Num futebol que hoje em dia, correr é mais importante do que ter técnica. Exatamente. Não é? Você e para a arbitragem também. Sim. E para a arbitragem também. Sim. Não é diferente. Você falou que a arbitragem já foi mais respeitada do que é hoje, né? E hoje a gente tem uma característica que vai além do futebol brasileiro, que é o futebol sul-americano, que é um jogo muito falado. É a tal da rodinha. Com 1 minuto de jogo, o cara erra um lateral, marca por um lado que não tem que ser, e já tem rodinha em torno dele. Cara, como é que acaba com isso? É um grande desafio. Porque eu costumo falar o seguinte, pode ser o melhor árbitro do mundo. Se os 22 jogadores não quiserem ajudar, esquece. Exatamente. O árbitro vira passageiro. Não, 22 não. Se 4 não quiserem ajudar... Pode botar o Colina, né? Pode botar o Colina que não segura. O árbitro vira passageiro no jogo. Porque, na verdade, tudo já foi tentado. Né? Só que isso é uma mudança que, se a gente quiser fazer, e aí eu estou falando de futebol brasileiro como um todo, não vai ser uma mudança que vai partir só da arbitragem. Já foi tentado. Cruzada do respeito. Chega perto de mim, amarelo. Chega, não sei o quê. A outra. Não, vamos deixar só o capitão falar. Dura 2 rodadas. Dura 2 rodadas aqui no Brasil. Na terceira já tem cara na orelha do cara. Não tem outra. Vamos dar cartão para todo mundo, botar 50 expulsão por rodada. Estragou o jogo. O árbitro estragou o jogo. Exato. Eu falo muito isso. Não tem que estragar o jogo, não. Na pandemia... Se o cara tá avisado que não pode chegar no árbitro... Se ele chegar, é amarelo. Mas o árbitro deu amarelo, depois teve que expulsar. Estragou o jogo, não teve sensibilidade. Mas essa é uma regra, mais uma naquele pacote de regras que ainda não pegaram, né? Não, mas isso são tudo regras que foram feitas. É que eu digo, isso eu teria vergonha se eu fizesse parte da equipe de arbitragem. Tu tem que fazer uma regra que tu tem que fazer escanteio se o goleiro passar mais de 6 segundos na mão. Por quê? Porque não está sendo aplicada a regra. Porque não está sendo aplicado. Porque era a regra de 8 segundos. A regra de 8 segundos tinha direto. Agora a regra de 8 segundos. De 9, depois 8, agora 6, né? 9, 8, 6. Mas tinha a antiga regra dos 6 segundos. Né? Tinha. Que na minha época era o sobrepasso, eram os 4 passos que ele podia dar na mão, né? E o tempo era o tempo que fosse. Né? Não tinha outro. Então a regra foi evoluindo. Mas a regra vai evoluindo para dar autoridade para o árbitro. O spray, o que é? O spray é um dos maiores sinais de falta de autoridade do árbitro. Sim. Se eu preciso fazer uma linha no chão para você ficar parado. Entendeu? A minha geração fazia o quê? Não contava 9,15, contava 10,15. Eu sabia que o cara ia vir 1 metro para cá. Né? Então, tu dava aquele coisa, aqui o limite para vir aqui no coisa, mas se conseguia se manter lá ainda. São as regras do jardim de infância. Depois não se conseguiu mais. Então, isso são coisas que foram mudando no decorrer do jogo, no decorrer da sociedade como um todo, que a gente precisa analisar e aprender que essas alterações foram feitas e hoje em dia é muito mais difícil exercer a autoridade dentro do campo do que era antigamente. Eu me recordo num fato durante a pandemia, num jogo no Maracanã, Gabriel jogava no Flamengo ainda na época, não tem problema de falar sobre isso, porque foi muito público, entendeu? Porque eu me recordei quando tu falou do exemplo. O Gabriel, no início do jogo, ele tenta simular uma falta na intermediária, o árbitro não dá falta, né? E o próprio árbitro, Flávio Souza,
Flávio Souza. O mesmo? Flávio Souza, que foi o árbitro do Léo Jardim. Sim. O Flávio é regra. Eu falei com ele, regra. E o Gabriel caiu no chão e manda ele, tomate cru, de uma forma alta, para todo o estádio vazio, todo mundo ouvindo. 5 minutos de jogo. Era Flamengo e Bahia. Vai e vermelho. Tem outro. Os jogadores do Bahia viraram para ele e disse, e aí? Tá liberado? Vamos poder 90 minutos falar? Foi expulso. Pois teve gente da imprensa que disse que o árbitro tentou estragar o jogo. Usaram esse termo, não estragar o jogo. Sensibilidade. Eu digo, mas peraí, quem é que tentou estragar o jogo? Quem é que quase conseguiu estragar o jogo? Foi o Gabriel. Concordo. Nesse exemplo específico, né? Foi o Gabriel, porque acabou cometendo erro e o árbitro aplicou a regra do jogo. Não tem o que fazer, senão a autoridade dele vai embora. Não tem como ele manter a autoridade. Mas o clube foi lá na CBF pedindo que o árbitro não apitasse mais jogo dele. Porque tinha alguma marcação com o jogador dele. Eu digo, pô, cara, não é mais fácil tu falar com o teu jogador, dizer para ele, cara, não faz mais isso, porque tu tá errado. Aí o que aconteceu? 10 rodadas depois, o Gabriel foi absolvido no tribunal, tem que ser uma mudança de todo mundo, foi absolvido no tribunal, né? E 10 rodadas depois o Gabriel fez de novo. E foi expulso de novo. Entendeu? Então, são coisas assim, não aprendeu. Um prende, o outro solta. Prende, o outro solta. Não aprendeu. E aí fica complicado o negócio, né? E acaba que essas reclamações como um todo vão minando o ambiente, né? E transforma uma coisa mais difícil. Pegando só essa deixa do Gabigol, né? Qual o jogador mais mala que você pegou em campo? O que estava perdendo. Tem, jogador só é mala quando está perdendo. Ele não tem outro. Ele só está quando está perdendo. Quando ele está ganhando, ele é uma maravilha. Mas um jogador assim, chato mesmo, que te competia muito. Jogo empate. É que tem vários tipos de chato, né? Tu tinha o chato, aquele que era o chato legal, que é aquele cara que ficava na tua orelha, passando a imagem né, de que tu, pô, tô conversando com o árbitro, tô enchendo o saco, mas o cara tava ali na boa, aí, beleza, certinho, bem marcado e tal. Né? Tu tem aquele chato mesmo, que era o cara que gostava de bater mesmo, que é o cara que dava porrada mesmo. O desleal eu acho que é aquele que bate escondido, né? Por exemplo, se tu pegar o Júnior Baiano, o Júnior Baiano dava na cara de todo mundo, tu botava vermelho, ele olhava pra mim assim certinho, virava as costas e ia embora. Entendeu? Eu não tenho problema com esse jogador. Dunga, né? Tomava porrada, dava porrada e tá tudo legal. Nós estamos resolvidos. É o nosso jeito de jogar e tá pronto. Agora, esse cara que faz escondido, que eu acho que é o cara... Né? Esse caiu um pouco com o negócio das imagens hoje, né? Sim. Esse não tem mais. Isso não funciona mais. Mas não tem, mano. Tu tem o cara que ficou folclórico. Mas antes de apitar uma partida, tinha aquele jogador que você se preparava? Tem. Antes de apitar a partida? Tem. Todos saiu a escala. Você vai apitar... tem esse maluco aqui. Aliás, Flamengo e Bahia, você estudava o jogo? Lógico. O jogo e o jogador. Sistema defensivo, sistema ofensivo, maneira de marcar, jogador na sobra, jogador não na sobra. Isso tudo é estudado pela arbitragem. Mas todo mundo faz isso? Eu sempre fiz. Por exemplo, jogador que está pendurado, fulano está pendurado. Tem que saber quem é, até para não passar para o perrengue. Até para usar inteligência. Tem que ter conhecimento, sim. Os caras dizem, mas não tem conhecimento. Tem conhecimento, sim. Tem que ter conhecimento. Porque muitas vezes o próprio jogador te alerta. Tem jogador que te alerta. Professor, eu estou com 2 e eu quero tomar o terceiro. Tem isso? Tem dentro do campo. Eu só não dá uma porrada no cara. Tu vai dar um soco no cara, eu vou te botar pra rua. Sim, aí sai amarelo e outro vermelho. Eu vou te botar no coisa. Então fica na frente da bola, mata um tempo, faz alguma coisa. Tem essa negociação. Chuta a bola pra longe. Sim, tu conversa com o cara. Mas isso é o árbitro. É a maneira de tu ter a tua autoridade respeitada dentro do campo. Né? Porque os jogadores, todos eles sabem que tem jogador que vai querer tomar o terceiro amarelo, jogador que não tá, que a atitude ele sai da própria realidade dele. E você pesa o cartão sabendo que aquele cartão pode tirar um jogador de uma partida importante no jogo seguinte? É difícil falar isso. Eu não conseguia fazer muito esse discernimento. Eu gostava de ter o conhecimento a respeito do que ia acontecer, mas eu não conseguia, né? Eu mesmo fiz a quarta de final aqui no Engenhão, né, que o Luxemburgo até hoje meu amigo, né, mas na época, né, até falou, pô, o Mogacima tirou todo o meu time. Foram 5 jogadores do Corinthians, os 5 estavam pendurados com 2 amarelos. E os 5 cartões amarelos que eles receberam foram do coisa. Aí eu fui olhar a fita, eu digo, pô, mas a fita na época, né? Digo, será que eu fui rigoroso demais por saber que eles tinham cartão amarelo e qual aparecia? Não, realmente, eram 5 cartões amarelos que tinham realmente que ser aplicado. Mas é natural que aí venha aquela crítica duvidando da sua honestidade. Porque acertou em 100%. O jogo do Corinthians era com quem?
Não sei, não lembro. Eu não lembro. Eu sei que era Corinthians e Botafogo. Por que eu estou te perguntando isso? Assim, vamos lá, né? A gente aqui está nesse conta e manda. Você é gaúcho. Isso. Então, assim, vamos imaginar que o próximo jogo do Corinthians... não, nem se escala. Fosse... Não é Inter ou Grêmio. Porque nem se escala. Não. Não é isso. Você tirou 5 jogadores do Corinthians pro próximo jogo. O jogo era Corinthians e Botafogo, certo? Isso. O próximo jogo do Corinthians não era contra Grêmio ou Inter? Não pode ser. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, tirou os jogadores porque ele é gaúcho. Porque ele é gaúcho. Não, isso acontece muito. É pensado Porque ele é gaúcho. Não, mas já o próximo jogo é contra um gaúcho. Por isso que eu estou te afirmando que isso não acontece. Porque nessa fase da Copa do Brasil, isso é visto. Mas no brasileiro não é, né? Isso é visto. No Campeonato Brasileiro, não. Mas esse era um jogo da Copa do Brasil, quarta de final. Sim. E na semifinal, não sei contra quem o Corinthians jogou, mas tenho certeza que não é gaúcho, senão não apitaria. Entendi. É que nem Copa do Mundo. Exatamente, exato. Essa neutralidade de país, a gente tem a neutralidade estadual. No campeonato por pontos corridos, não dá para se manobrar tudo isso. Pois é. A partir... Mas você sabe que não... Até a 32ª rodada por aí. Você Depois da 32ª tem que se manobrar isso. Você como presidente... Sim. Cara, então para montar a escala é uma coisa louca. É um quebra-cabeça maluco. Tu conhece... Teve campeonato que eu fui indo, assim, quando tu chegar na hora de fazer a escala, tu ir para casa, passar o dia inteiro pensando na escala, estou falando de Série A, hein? Não estou falando nem, né? E tu chegar em casa e mas ainda tem alguma coisa que, sabe, não tá legal na escala, tá nos fugindo, algum probleminha, algum tudo negócio. Isso para fugir das teorias de conspiração. De conspiração, exato. Cara, isso é uma loucura. É uma loucura. A mulher de César, não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. Quando eu comecei a apitar, né, não tinha isso. Quando eu comecei a apitar, não tinha isso. Por exemplo, eu apitava jogo do Brasil e do Pelotas, os 2 times da minha terra natal. Né? Acabou. Chegar e dizer, eu sou de Pelotas, não posso apitar jogo do Brasil e do Pelotas, não quero. Por quê? Começou a ficar ruim para minha família lá em Pelotas. Você pediu isso? Eu pedi, eu não quero apitar. E o pessoal não é pouco inteligente, né? Por exemplo, o árbitro gaúcho, né? O que você quer? Que o Grêmio e o Inter vá para a final ou que o Grêmio e o Inter fique no meio da competição? Pense como árbitro. Que fique no meio da competição. Quem é que vai para a final? Tu. Claro. Que nem Copa do Mundo. Ninguém vai me convencer de que árbitro brasileiro não torce contra. Você é muito Brasil nada. Padrinho, Arnaldo, tá? Como ele diz, deixa outra Copa, vocês já tem um monte. Justo na minha, vocês vão querer ir para a final. Não tem. Então, isso é muito louco, né? Eu vou voltar ao início da tua carreira, né? O que motiva uma pessoa a ser árbitro de futebol? Porque no jogo, o único que é suspeito de desonestidade é o árbitro. Porque todo mundo erra no jogo. O árbitro não erra. Ele rouba. Né? Sim. Uma coisa é falar que o árbitro é ruim. Outra coisa é falar que ele é ladrão. Exato. E é o único personagem que é rotulado com esse termo é o árbitro. É a arbitragem, de um modo geral. Já até botei um dirigente na justiça. Então, como é que você lida com isso, cara? E a grande doutora que estava julgando o caso, porque ele falou que eu tinha garfiado o time dele, né? E a doutora disse, a juíza, com toga e tudo, no meio do julgamento, senhor Gaciba, o senhor tem que entender que garfiar é um termo do futebol. O senhor tem que entender isso, que não houve nenhum tipo de ofensa. Ok? Eu disse, ok, senhora. O senhor consegue compreender? Sim, senhora. Só tem que dizer para a senhora que eu estou me sentindo garfiado pela senhora. Meu advogado me deu um chute na perna. Ela só vai te prender. Eu disse, não vai. Ela acabou de dizer que garfiar é um termo de futebol. Eu estou utilizando o termo que ela falou. Eu sou do futebol. Eu posso utilizar garfiar. A sentença dela está dizendo que isso é normal. E não é normal. Eu terminei minha carreira sem conseguir assimilar bem o negócio. E aí, a banalização da ofensa. Tu roubou muito o meu time e tal, não sei o que, não sei o que. Eu digo, cara, agora que eu já terminei, entendeu? Eu, na época que eu comecei, até o termo que hoje eu conheço muito bem, porque moro no Rio de Janeiro, né? O tá de sacanagem, né? Se eu tá de sacanagem pro gaúcho, suava. Tá de sacanagem, tu tá me prejudicando de forma intencional. Sim, isso. Logo que eu comecei a apitar, eu quase botei um cara pra rua aqui num jogo no Rio de Janeiro, e o cara disse, pô, professor, tá de sacanagem. Hoje eu sei que ele não queria me ofender, né? Mas me ofendeu na época. Então, isso são coisas assim. A minha carreira de árbitro de futebol começa de uma maneira muito inusitada. Eu era árbitro de handball. Eu não era árbitro de futebol. Nunca tinha apitado futebol. Nunca fui a campo de futebol. Eu não sou um jogador frustrado.
Eu era um atleta de handball, atleta de quadra, né? O que eu jogava era futsal, futebol de salão, que eu jogava, né? E apitava esses jogos, né? Aí me convidaram para apitar um jogo amador lá em Pelotas. E eu vi o que eu ganhava num dia, era o mesmo que eu ganhava em 6 meses apitando handball. Eu digo, eu vou ficar por aqui que o futebol é mais legal, né? Mas é engraçado. Eu conheço todos os campos de futebol, antes de ser comentarista, de dentro para fora. Eu nunca tive numa arquibancada. Eu nunca fui numa arquibancada antes de ser árbitro profissional. Né? Então, quando os caras me perguntam qual é teu time, eu digo, cara, eu demorei 10 anos para convencer minha mulher, para convencer ela que eu não tinha time. 10 anos. Ela demorou. Depois de 10 anos, ela olhou para mim e disse assim, realmente, tu é chato, tu não tem time. Você não tem time de futebol? Não tem. Não tem? Não tem. Não consigo Porque ter. Isso é um outro calcanhar de Aquiles. Não consigo quando ter. Você faz parte, né, do dossiê. O dossiê contra um árbitro. Aí vão resgatar nas redes sociais ele com alguma camisa. Eu acho que eu comecei muito cedo. Tirando a camisa do Brasil, que não vou encontrar você com camisa nenhuma. Não. Nem quando eu era criança, nada disso? Não, eu acho que eu devo ter uma foto com uma camisa de um time do Rio Grande do Sul, que o meu vô era torcedor e colocou em mim. Eu acho que é a única foto que é arquivo X, né? Acho que eu tinha 1 ano de idade, nem entendo o que é aquela foto. Mas era o time da região ou era Grêmio Inter, né? Com a camisa de um dos dois. Que o meu vô era torcedor desse time e botou os netos todos, botou a camiseta em todo mundo. Mas você você não frequentava arquibancada para ver futebol? Você não gostava de futebol? Um dos meus avós veio de Portugal. Então ele não tinha relação com o futebol brasileiro. O meu outro avô, que era torcedor do Inter, esse sim é torcedor do Inter, era grande torcedor do Internacional, morava em Tavares, do Rio Grande do Sul, quase 500 quilômetros da gente. Meu pai e minha mãe não frequentavam o campo de futebol. A minha mãe virou torcedor de futebol depois de eu ser árbitro. Quando eu comecei a ser árbitro, ela começou a ver futebol e se transformou no torcedor. Xingada. Ela me xingou. Sério? A mãe? Não, conta. A mãe? Aí não. Não, espetacular. Porque ela era xingada, né? Você entrava em campo, ela era xingada. Vou falar. O dia em que a mãe do árbitro xingou o filho. Não, árbitro. pior que ela não xingou o filho, ela xingou ela mesmo. Eu vou falar isso em homenagem à minha mãe, que a minha mãe nos deixou, né, pelo menos fisicamente, agora no início do ano. Né? E a mãe foi sempre a maior incentivadora da minha carreira. E aí eu fui apitar um Brapel, que é o grande clássico da minha terra lá, Brasil e Pelotas. Ela é torcedora do Pelotas. E o Pelotas estava ganhando o jogo, acho que por 1 gol no final do jogo. E aí chegou no final do jogo e eu dei 8 de acréscimo. E a mãe levantou da arquibancada num negócio muito automático. Lá quem estava era o PJ, não era o filho dela, né? Sim. E ela disse com todas as palavras, pode falar palavrão, depois vocês botam um pi, né? Não. Vocês botam um pi se precisarem. Ela disse, perdeu o relógio, filho da puta. A minha mãe me falou isso. E ela levantou e gritou aquilo, e o pior é que todo mundo que estava na volta... E você ouviu? Não, eu não, mas os torcedores que estavam tudo na volta são tudo conhecidos dela, e sabiam que ela era minha mãe. Aliás, ninguém xingou o árbitro naquele jogo, porque se xingasse ela dava porrada. Ela dava porrada, a mãe dava porrada mesmo. Né? E ela gritou e falou isso. Aí parou todo mundo naquele silêncio e virou para ela, assim, né? E ela olhou e disse assim, me xinguei, né? Espetacular. Só a mãe pode falar mal do filho. Porque ou você podia ter respondido, não perdi não, eu tô com o relógio que a senhora me deu. O árbitro que não souber que ali dentro não é o árbitro, ali é a PJ, né? Isso é trabalhado em escola de arbitragem. Tu é o quê? A conta vencida, a briga com a mulher, o estresse do dia a dia. A geladeira cheia. Tu é o patrão dando xingada, tu é não sei o quê. Ali tu é tudo isso, tu é a resposta tudo isso. E ali o cara bota tudo para fora. Se tu não souber que aquilo não é contra a tua pessoa, né? Tu pira, tu enlouquece, né? E aí tu vai te acostumando degrau a degrau, né? Quanto mais amador, perigo físico, aqui em cima, perigo psicológico, lá embaixo. Quando vai chegando no profissional, isso vai mudando. Tu passa a ter um risco praticamente zero de tomar um soco na cara, né? Mas psicologicamente é uma pressão violenta. Então, esse processo aqui é super fundamental para o amadurecimento do profissional. Sem nomes, se você quiser dizer. Você pode mas se quiser dizer os nomes, por favor. Claro, também, né? pode dizer. Ainda como árbitro em relação aos colegas e depois como presidente da comissão de arbitragem em relação aos seus comandados, você teve que, sobretudo como presidente, não posso botar fulano nesse jogo aqui porque eu sei que ele é esse time. Eu sei que
Já vazou foto? Ele já se manifestou em rede social que ele torce por esse time? Não teve ninguém. Até porque o cuidado natural, normalmente o cara é do time do seu estado, né? Sim. Normalmente ele é torcedor do time do seu estado. Você sabe que, por e exemplo, aí, a nível nacional, tu já tá... Sem falar de nomes, tem árbitro que começa apitando em São Paulo, ok? Isso. E aí ele olha as oportunidades e se transfere para o Acre. Mas ele não apita o jogo de São Paulo. Não apita o jogo de São Paulo? Não apita o jogo de São Paulo. Também tá fora do jogo de São Paulo. Esse cuidado a gente tem. Até hoje é assim? Até hoje é assim. A não ser que, por exemplo, sei lá... A federação de origem. Ó, vamos botar o Evandro Roman, deputado federal, né? O Evandro nasceu no Rio Grande do Sul, tinha 2 anos, foi para o Paraná. Não, aí não. Aí lá ele ficou no Paraná, se formou, ele apitava jogo de gaúcho, sem problema. Agora, com o Marcelo de Lima Henrique, hoje, apita no Ceará. Que apita mas no não Ceará. apita jogo de mineiro, de carioca. Nem jeito nenhum. De jeito nenhum. Ou que tem interesse carioca dentro da competição. Toma-se esse cuidado, sim. Você tomava esse cuidado? Na hora da escala. O único caso que eu tive foi uma menina que, num jogo aí que aconteceu, uma menina até de São Paulo, que era árbitra nacional, sem grande relevância, trabalhava mais na parte da base, que aí teve um jogo de uma equipe de um Mundial Interclubes, aí e ela faz uma selfie com a camisa do time, né, dizendo, hoje pode, hoje nós vamos torcer, hoje nós somos torcedores e coisa parecida. Ela foi excluída do quadro. Excluída do quadro? Excluída do quadro. Sem condição moral de... Né? Fazer um vídeo desse, botar na rede postura, social, né? é sinal que não quer ser árbitra de futebol. Ela quer ser torcedora, fica à vontade, escolha o seu caminho. Ô Garciba, me corrija se eu estiver errado. Primeiro ano que você foi eleito o melhor árbitro do Brasil, 2005. Ano de Edilson Pereira de Carvalho. Perfeito. Né? O que aquele episódio significou? Aquele episódio foi uma espécie de 7-1 para a arbitragem brasileira? A partir daquele momento, a cobrança passou a ser maior, a desconfiança passou a ser maior. O quanto que vocês, árbitros, sofreram, e você tinha acabado de ser eleito o melhor árbitro do país, depois foi outras 3 vezes. Entrou na FIFA. E aí, no ano que você recebe toda essa premiação, é um campeonato super conturbado, 11 jogos desmarcados, anulados, por causa do que fez o Edilson Pereira de Carvalho, em função de questões de apostas. E hoje a gente vive um universo que daqui a pouco a gente vai até falar mais sobre isso. Mas aquele episódio específico, qual o impacto para a arbitragem brasileira daquele episódio para vocês ali que estavam naquele momento apitando? Vou te dizer assim, o imediato, né? Eu até dei uma entrevista na época dizendo que eu estava enrolado na bandeira do Rio Grande, que eu fiz questão de dizer, né? Porque nós, em toda a história do Rio Grande do Sul, graças a Deus, nunca tivemos caso de corrupção com o árbitro gaúcho, né? Hoje eu sei quais foram as repercussões que tiveram. Eu adoraria ter sabido isso na época. Acho que seria ótimo para a arbitragem brasileira como um todo. Né? Nós viemos a saber depois que todos nós, árbitros da FIFA, estávamos 2 meses com os nossos telefones grampeados pela Polícia Federal. Quando descobriram o Edilson, eles grampearam todos os árbitros internacionais porque acharam que realmente existia uma máfia, né? Que eles estavam achando a máfia, que o Rizek acabou usando o termo máfia, máfia, né? Do apito. Máfia pelo fato de... Mas não é uma máfia de um homem só, né? Seria uma máfia de um homem só, né? 2, porque tinha ainda o Danelon que trabalhava... Mas é natural que se levante suspeita em torno da categoria. Exato. E aí, quando se usa o termo máfia, pior ainda. O primeiro jogo que eu fui fazer, arremesso lateral para cá, Polícia Federal. Era isso que era gritado dentro do estádio. Né? Então foi um ano difícil. E depois eu vim a saber que nós ficamos em xeque, todos nós, árbitros da FIFA, que foi só quando a Polícia Federal chegou lá e disse, cara, deixa eu te falar um negócio, tu tem um quadro sincero. Nós monitoramos eles durante 2 meses. Se alguém tivesse feito alguma bobagem, ninguém nem sonhava que nós estávamos monitorando. Né? Nós escutamos eles, que o Ricardo Teixeira, que era o presidente da época, ele queria acabar com o quadro de árbitro da FIFA. Tira todo mundo. Vamos trocar os 20. 10 árbitros e 10 bandeiras, né? Vamos trocar os 20. Mas por quê que nós vamos responder por o erro, né, de uma outra pessoa, né? Então foi um ano muito difícil mesmo, um ano muito difícil e um ano que os fantasmas apareceram, né? O ladrão existia fisicamente, né? Exatamente. Esse ladrão que a gente dizia que todo árbitro é ladrão, fisicamente ele existia, um ladrão burro, né? Mas era um ladrão burro. Porque eu analisei todos os jogos dele, todos. Eu vi no mínimo 5 vezes cada um dos jogos dele. Ele mexe em um jogo. Nenhum jogo. Vasco e Figueirense. É o único jogo que ele realmente ele mexe no jogo, assim, mexe de uma maneira... ele expulsa um jogador do Figueirense porque
o Vasco tinha que ganhar o jogo por 2-1. Né? Então ele expulsa 2 jogadores do Figueirense rapidamente, o Vasco faz 2-0 e depois ele inventa um pênalti pro Figueirense no final do jogo, não foi porcaria nenhuma, vai fazer o placar de 2-1. Esse foi o único jogo que eu vi uma manipulação. Você consegue ter esse olhar clínico facilmente detecta? Fácil. Isso, enxerga facilmente. Não precisa de grande esforço, não. Não precisa de grande esforço. Inclusive, um dos jogos investigados, eu era a bandeira dele. Na Libertadores da América. Foi o único jogo que ele fez na Libertadores da América. O Banfield, jogo do Banfield. E eu era a bandeira dele. Né? Só Qual é o teu sentimento a respeito dele? Zero. Ele podia ter acabado com a tua carreira também. Mas eu tenho pena dele. Eu tenho pena dele. Que eu posso? Qual o termo que eu vou usar para ele? Para mim, é insignificante. Eu acho que ele me fortificou. Profissionalmente falando. Falando, ele me fortificou. Porque o teste que nós fomos colocados dentro do campo, né, o nível de atenção subiu, né, 1000% dentro do campo. Né, todo mundo. E depois daquilo ali, foi a melhor fase da minha carreira. Foi a melhor fase da minha carreira. Né? Eu acho que, na época, era claro que eu e o Simon eram considerados os 2 árbitros mais expoentes do Brasil, né? Ao ponto de chegar a uma final de Copa do Brasil entre Flamengo e Vasco, os 2 times chegam lá e dizem, sorteia só quem apita o primeiro e o segundo. A gente quer os 2. Né? Então, aí botava a bolinha lá e sorteava quem era o primeiro que era o segundo. Isso é muita confiança dos clubes, né? te passar uma responsabilidade. Mas foi difícil desfazer a imagem? Não, eu queria construir essa imagem. Eu queria estar dentro do campo. Porque foi uma imagem jogada em cima da arbitragem. Foi. Então, o processo para acho que os paulistas, aí nesse caso, a particularidade dos estados é muito levada em conta. Né? Eu acho que os paulistas sofreram mais. Sofreram bastante mesmo. Eu estou falando, o Paulo era árbitro da FIFA, o Sálvio, na época, né, eram os árbitros internacionais na época, eles sentiram muito isso. Essa pressão em cima deles, pelo fato de ser do estado deles. Né? Eu era árbitro da FIFA, era árbitro brasileiro, mas, acima de tudo, cara, o problema está em São Paulo, Rio Grande do Sul não tem problema. Né? E, a partir daí, a gente conseguimos tocar normalmente a nossa atuação. Mas, lógico, o nível de atenção, né, aquele negócio. Tu entrava em campo, tu não queria errar nem o para o ímpar, né? Nem o jogo da moeda, a moeda tinha que cair em pé. Para tu ser imparcial em tudo que tu fizesse dentro do campo. Isso é bom. Nesse lado, isso é bom. Né? Tu baixar teu nível de erro quase para 0. E hoje? Numa final, então? Jogos decisivos. Né? Nesse campeonato mesmo, os caras me deram Corinthians e Vasco para apitar, faltando 4 rodadas para terminar o campeonato. Corinthians e Internacional disputando o título. Não sei por que carga d'água, a comissão me escalou no jogo. O negócio da imparcialidade. Olha aí, tá vendo? O negócio da imparcialidade, né? Me escalou no jogo. Mas aqui, a semana toda eu fui o assunto da semana na imprensa. Né? Então eu sabia que naquele jogo não tinha volta. O meu mínimo erro acabaria com... Mínimo erro, assim, para os 2 lados. Porque, vamos lá. Qualquer um. Isso. Se Se você marca alguma coisa a favor do Corinthians... Isso. Eu sou gremista. Você é gremista. Se marca alguma coisa a favor do Inter, você é colorado. A favor do Vasco, eu sou colorado. Isso, Vasco. Eu não tinha bola. E aquele jogo foi 1-1 com gol de pênalti. Né? Eu marquei um pênalti naquele jogo pro Corinthians. Você viu o lance depois? Foi pênalti? Inclusive, cara, eu assim, tinha um abençoado com uma câmera atrás do gol que mostrou o pênalti claro, muito claro. Porque a câmera de cima, no estádio, o Renato era o treinador do Vasco. O Vasco até não estava disputando nada, né? Sim. E o Renato fazia assim, a TV disse que não foi. A TV disse que não foi. E os 2, 3 primeiros replay, realmente a TV achou que não era. Né? Mas aí vem essa câmera por trás do gol. Graças a Deus era o jogo da rodada, que aí tinha muitas câmeras. E essa por trás mostra claramente um calço no Nilmar. Nilmar? Não estou errando, né? Nilmar. Era o ponteiro do Corinthians, tem um calço bem forte. E jogador do Inter ainda. Exato. E eu marquei a penalidade e aí a câmera mostra que foi pênalti. Inclusive, eu expulsei 2 jogadores, um de cada lado. Né? Foi incrível assim, o jogo como um todo, a maneira que se deu. E aí eu termino a partida, o Renato vem no meio do campo e me aperta a mão. Aí eu olhei para ele e digo, ué, eu dei o pênalti que não foi, tu tá rindo? Ele olhou e disse assim, Gaciba, tu sabe como é que a coisa funciona. Então, quero aproveitar esse gancho. Assim, acontece um lance e aí torcida, jogadores, treinadores, pô, professor, não foi, o senhor errou, vai ver depois, dá errado, não sei o quê. Isso é uma pressão que eles fazem? Lógico.
Lógico. Para você, no próximo lance, por exemplo, dar um retorno? Tu errando ou acertando. Tu errando ou acertando. Cara, e como é que fica a cabeça do árbitro ali? Isso é trabalho que vai sendo feito. Tu vai maturando, né? Tu vai maturando e vai descobrindo ali a questão do que é uma pressão e o que é uma reclamação real, né? Real. Até porque, em época que não existia árbitro de vídeo, né? Cara, tu não cometia um erro. Era muito difícil tu cometer um erro escandaloso, assim, uma coisa que... Né? Aquele negócio que, meu Deus, para o mundo que eu vou ter que meter um gol com a mão e tu não viu, alguma coisa desse estilo. Acontecia, lógico que acontecia, né? Mas não era assim uma coisa... Então, normalmente era jogada interpretativa, aquela ali que tu sabia lidar com aquilo, tu botava aquele escudo. O que vale sou eu apitando no campo. Né? E a gente usava esse termo, né? Eu não tenho imagem da TV. Na TV disseram que foi pênalti, eu não apito com a TV. Hoje eles não podem mais dizer isso. Hoje eles apitam com a TV. Hoje eles apitam com a TV. Mas esse tipo de pressão psicológica é normal. E tu devolvia, né? Diz, cara, tu já perdeu comigo aos 46 de segundo, já ganhou aos 46 de segundo. Então, meu velho, tu me conhece, então faz o seguinte aqui, ó. Vamos jogar o jogo, faz a tua e eu faço a minha, entendeu? Se eu errei, vou pagar. Não esquenta a cabeça, eu vou pagar. Agora, se eu acertei, eu vou voltar a apitar semana que vem teu jogo. Não é isso? Eu nunca ouvi um árbitro falar sobre isso, eu nunca ouvi esse tipo de pergunta, não sei se você já respondeu esse tipo de pergunta. O que a equipe de arbitragem faz no intervalo? No intervalo ela... Analisa o primeiro tempo? Ou só relaxa, descansa, bebe água? Não. Eu acho que assim, existem jogos e jogos. Né? Existem jogos e jogos. E existe árbitros e árbitros, né? Eu acho que alguns toquezinhos é legal a gente dar, né? Algumas coisas que a gente ia perceber. Então, eu tinha assistentes, né? Bandeiras, que eram muito ligados nessa parte do jogo como todo. Então, o cara chegava lá e disse, ó, Gaciba, o Ébolo já fez 5 faltas no primeiro tempo. Entendeu? Tem que prestar atenção que o Ébolo está fazendo rodízio de falta. Né? Ó, o time, né? O Conta e Manda, já fez 15 faltas no primeiro tempo. Eles estão fazendo um rodízio lá e estão batendo no cara X. Cara, acho que aquela falta que tu deu era para amarelo. Esse tipo de informação, né? O assistente, pô, tu já viu que o zagueiro, o 3, eles conversam entre eles. O 3 está mandando a linha de defesa. Ele manda sair. Então fica cuidando ele que ele é o último. Ele é que configura a linha de defesa. Ó, esse time joga em linha. Cara, esse ponteiro é muito rápido. Então, esse tipo de informação que pode somar, o reserva chegar e dizer, cara, o treinador do time da casa, eu não aguento mais. Não consigo mais. Não quero chamar ele para não estragar teu jogo, mas tá demais a coisa. Tá demais a coisa. Tá reclamando muito em tudo que é jogado. Então, esse tipo de informações que eu acho que soma, eu acho que é legal. Você não procurava pelos erros que aconteceram no primeiro tempo? Era mais difícil, né? Hoje em dia eles estão aqui, né? Sim. Hoje em dia eles estão aqui. Mas não procurava saber. Hoje em dia eles estão aqui. Eles têm ordem para não usar isso. Eles têm ordem para não usar. Deu um pênalti no primeiro tempo. Você ia pro vestiário querendo saber se acertou ou errou? Não, porque isso influencia na tua cabeça. Né? Exatamente. Influencia na Fica tua para trás. Isso depois a gente resolve isso. Exato. Mas se alguém dissesse no intervalo, pô, Gaciba, o integrante. Quem? Não, alguém, o Bandeira, o árbitro reserva. Isso vale a minha. Na época valia a minha. Né? Entendeu? Na TV disseram que foi pênalti. Amigo, não tem TV. Esse escudo eu tinha. Né? Essa personalidade, né, de saber que a decisão que valia a minha. Terminava o jogo, porra. Pelo amor de Deus, deixa eu ver aqui como é que foi, se acertei, se não acertei, eu acho que seria importante. Você corria pro celular? Eu gostava de... Celular não tinha muito acesso, mas sim, assim que tivesse, jornal, a gente pegava muito o jornal, né? Só quando tu sabia que tinha feito um monte de bobagem, tu não comprava o jornal no outro dia, né? Porque aí era só para te destruir psicologicamente, só porrada, né? Dentro do código. De vez em quando tu apitava bem, olha lá o cara, arbitragem perfeita, não errou em nada. Não foi percebido no jogo, não foi percebido no jogo. O árbitro bom é esse. Nota 6. Mas a arbitragem só é manchete quando erra. Quando acerta, nunca é manchete. Exato. Você falou do auxiliar, o técnico ali tá enchendo o saco. Quem era o Abel Ferreira da tua época? O que mais tinha o Abel Ferreira aí, cara. Pô, você consegue se imaginar hoje geração, apitando? Olha a minha geração. Não o Luxemburgo final agora, né? O Luxemburgo final aprendeu muito, né? O Felipe no final aprendeu muito. Mas eu pego Filipão, Luxemburgo, Leão. Vamos lá, vamos continuar. Tem mais. Serginho Chulapa de treinador. Serginho, lembra? Serginho fez Muricy. O Muricy nunca foi chato. Não. Muito, muito controlado no banco.
né? Mas tinha... Antônio Lopes. Eu fui... Antônio Lopes, gostava do grito. Até hoje tem o grito dele na orelha. Até hoje você tem maricão! Muito agudo. Muito agudo. Se ouvia fácil. Ainda mais em jogo com pouca torcida, né, cara? Mas não era um cara desleal. Ele era um cara, sabe, no tom. Sim. Mas eu fiz reserva pro Simon nesse campeonato, o último campeonato com final mesmo, no jogo entre Santos e Corinthians, né, pela lado do Robinho, com o Leão de um lado e o Vanderlei do outro. Nossa, que beleza. Nós era um banco espetacular. O Leão é expulso nesse jogo, tem até no documentário do Santos. Né? Tem eu e ele na beira do campo parado, que o Leão, se eu vou lá falar com ele, eu digo, tu não vai. Digo, mas tu não vai, Leão, tu não vai lá falar com ele. Não, eu quero ir lá falar com ele, tu não vai, nós vamos passar vergonha, eu vou me abraçar em ti, nós vamos cair aqui, o Brasil inteiro vai ver nós dois agarrados, mas tu não vai lá no cima. Não vai lá no cima. E ele acaba saindo, ele sai lá no Morumbi, eu prendo ele ali, literalmente prendi o Leão, né? Sim. Passamos a chave na grade, sim. Eu volto pro meio do campo, quando eu cheguei no meio do campo, os guris olharam para mim e disseram assim, isso aqui, olha lá o Leão tá na beira da escadinha assim, ó. Olhando a final, né? Eu chaveei, né? Solto. Aí eles olharam e disseram, e aí, o que tu vai fazer? Eu digo, eu já fiz a minha, amigo, agora é com você. Se alguém foi lá e abriu a porta, eu não tenho nada a ver com isso, agora vocês que se virem. Foi alguém da Federação Paulista que abriu, não tenha dúvida disso. Né? Deixa ele lá. E aí ele lá. Você enjaulou o Leão e alguém... Exatamente. Alguém enjaulou o Leão. Eu digo que você enjaulou o Leão. Literalmente. Literalmente. E quando você passou a chave ali, qual foi a reação dele? Não, mas era procedimento normal. Aquele era um local de acesso, os jogadores saíam, entravam, quando terminava, alguém expulso, saía, fechava. Não era porque era o Leão, né? Qualquer um teria feito o mesmo procedimento. E o mais educado? O cara que... mais tranquilo, mais bacana. Eu tive bastante jogadores educados que trabalharam comigo. Fernando era educado. Diniz? Fernandão. Fernandão. Romário era um exemplo de educação dentro do campo. Romário, né, cara? Romário é um exemplo de educação. E não só na postura reclamando com ele, com colega, com coisa, mas como na atitude de... Você lembra do Romário simulando um pênalti? Tentando cavar um pênalti? Não. Eu não me lembro. Não. Eu não me lembro. Se o Romário caísse dentro da área, depois de um carrinho, pode apitar. Pode apitar que era pênalti. Porque era um cara que tinha... O Bebeto era educadíssimo também. Né? Mas Bebeto, quando caía, era pênalti sempre? O Bebeto... porque o Bebeto não era simulador. Mas não era simulador também. Também um jogador limpo também. Não era um jogador que... Agora, tu teve o Marcelinho Carioca. Né? Poxa, o Marcelinho era complicado de trabalhar com ele. Tinha muito jogador que era muito bom simulador, né? Tu tinha jogador que sabia bater. Né? Nós estamos falando de jogador que tu sabia que o cara ia bater, o cara batia na tua frente e tu não conseguia pegar o cara. O cara sabia mesmo, né, fazer aquela disputa mais dura, aquela disputa mais forte. De deixar a perna, né? Que depois, quando tu olhava na TV, eu devia ter punido, mas na hora eu sabia que devia ter punido, mas não conseguia enxergar. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça. Eu nunca tive preconceito com o jogador. Né? Muito jogador mesmo, eu esqueci o nome deles. Eu esquecia quem eles eram, os jogos que eu optei deles. Mas você não se preparava para o jogo? Sim, para a característica dele, mas não porque ele fez. Não porque ele fez. A característica dele eu me preparava. Né? Eu sabia que você não perseguia o jogador, era isso? Não. Ou seja, eu podia ter expulsado no jogo exato, anterior e hoje agora eu vou expulsar, não. Eu procurava, porque aí sempre que eu fosse estudar um jogo, né? Então, por exemplo, o Éboli deu uma entrada lá que para mim era para cartão amarelo e eu não dei. Sim. Então, quando eu fosse estudar o jogo, era o seguinte, não é o Éboli. Aquele jogador de amarelo deu uma entrada, se eu entrar forte, quando eu ver uma entrada dessa, eu tenho que dar cartão amarelo. Pum, e apaguei. Quem foi aquele jogador? Não sei, não lembro. Entendi. Não lembro quem foi aquele jogador. Foi o jogador de amarelo que deu aquela entrada. Foi aquele jogo do time de amarelo, sim. Jogo do Corinthians, jogo do Brasiliense. Você decorava a jogada e não o jogador. Isso. Você chegou a pegar o Neymar, mas esse é um trabalho... Eu não lembro. Chegou a pegar o Neymar? Sim, pego o Neymar ainda na última final dele. O Neymar, aquele pênalti que ele bateu de cavadinha na final contra o Vitória, era eu optando. Uhum. Ele dá uma cavadinha, o goleiro do Vitória não mexe, pega ela no meio do gol. E o Santos ganha, acho que 2-1 aqui no jogo de ida, e depois ganha lá em Salvador. Ele já rolava bastante? Não? Já. Menos do que da fase áurea dele, que hoje já parece que ele também já está bem melhor. Né? Eu tenho essa sensação que o Neymar melhorou muito nesse ponto, aí conseguiu perceber, né, o quanto que não estava legal e melhorou bastante, mas na época ele já era um menino o maior driblador que eu trabalhei dentro do campo.
O maior driblador que eu trabalhei dentro do campo. Todos os outros dribladores maravilhosos, agora ele, na questão da versatilidade em drible, porque o jogador, tu sabia, né? O Robinho, quando ele fosse para cima do cara, tu sabia que ele ia pedalar, e sair para a direita ou para a esquerda. Né? Tu sabia que o Romário, quando ele dominava a bola e botava para cá, tu sabia que ele ia fazer um elástico para cá para bater com a perna curta. Né? Tu sabia que o Bebeto, ele dava um tapa para a direita, ele dava um para a esquerda e um para a direita para abrir ângulo para chutar. Então, todos esses jogadores, no estudo, tu vai percebendo até para a tua colocação dentro do campo tá melhor. O Neymar, tu não sabia. Se ele ia por baixo, por cima, pela direita, também. Pela esquerda, te driblava também. Esse pênalti da final da Copa do Brasil, o zagueiro do Vitória dá um chute na perna dele, a bola já tinha passado, eu acho que uns 3 segundos já. Quando o cara conseguiu reagir do drible que ele deu, sabe? O cara pega a perna dele para fazer o pênalti. Então, Você, como árbitro, curtia esse tipo de jogador, assim, a arte do jogo, o drible? Eu vi muito gol bonito dentro do campo. Né? Vamos lá. Marcelo de Lima Henrique esteve aqui com a gente e a gente fez a pergunta para ele e ele disse... já teve jogo, já teve gol que ele apitando o jogo falou, que golaço! Eu tenho gravado isso. Você tem? Eu tenho gravado. Não, ele falando que golaço. Você tem gravado isso? Tenho, no VAR. Verdade. O VAR agora, o áudio do árbitro é gravado. Sim. O cara bate uma jogada de fora da área, o cara acerta um canudo, a coisa mais linda do mundo mesmo. E ele só diz golaço. Porque o árbitro tem que informar para a cabine qual é a decisão dele no campo. Se é gol, se não é gol, impedimento. Então ele tem que passar a informação. Então quando dá gol, ele tem que dizer gol legal. Né? Que ele fala para a cabine e ouvir o que eles estão achando. E ele diz golaço. Ele falou mesmo. Você teve isso já? Você já viu algum gol assim que na hora você falou golaço? Algum que tu chega a abrir o olho assim, sim. Já vi muito gol bonito que foram feitos. Gol de bicicleta, 48 do segundo, o goleiro fazendo gol no último instante. Já teve muita jogada que impressionava, assim, a gente ficava impressionado pela qualidade dos jogadores. É uma época de grande qualidade. Gaciba, 2006, 2007, 2008 e você está crescendo. 2009 você continua crescendo. Bom, 2010 Gaciba vai para a Copa do Mundo. Era esse o plano. E aí, cara? Por que não rolou? Trocou o sistema de avaliação do árbitro no meio do caminho. Né? Eu sempre fui um árbitro que tive um bom preparo físico, né? Tive um preparo físico até bem acima da média, mas as minhas valências elas eram mais voltadas para campo de jogo mesmo. Tiros curtos, né? Deslocamento em pequena velocidade. Eu tinha uma dificuldade muito grande em teste de Cooper, que era 12 minutos correndo na volta da quadra e tal, não sei o quê. E quando eu me formei como árbitro, eu tinha que fazer 2.700 no Cooper. 2.700 no Cooper tu faz. Só quem apita do quarto e domingo faz isso, tranquilamente. Né? E aí veio a troca para esse teste agora que tem desses tiros, né? Sim. E cara, era incrível. Eu ia treinar esses tiros, eu fui para o Mundial, para o Sub-20, né? Mundial Sub-20, eu já estava no caminho mesmo para... O meu grupo da Copa do Mundo, que acabou o Simon apitando a Copa da África, né? Acho que foi o Simon? Acho que foi o Simon. Na África do Sul, acho que ainda foi o Simon. Foi a última Copa do Simon. O meu grupo da Copa era o Web, era o que acabou apitando a final. Sim, né? Sim. E, no Mundial Sub-20. E eu ia para esses testes aí, sabe, se fosse treinar, nós ia ali treinar. Beleza pura. Aí, bota valendo. Aí tinha uma coisa que dizia, volta uno, né? Quando eu dizia volta uno, aquilo me dava um negócio. Eu encarava o Maracanã com 120 mil torcedor, como se estivesse sentado no quintal da minha casa. Esse volta uno aí acabava comigo. Acabava com o teu psicológico. Acabava comigo. Então, esse lado psicológico acabou. Acho que muito por convicção, hoje, analisando. Eu tinha horror disso. Eu acho que um árbitro de futebol não tem que saber inglês para falar... para apitar handball, para apitar futebol. Eu sabia falar inglês, mas não fui barrado aí, mas eu tive um colega meu que foi barrado porque não sabia falar inglês. Né? E árbitro de futebol, para mim, não tem que correr. Quem tem que correr é jogador. Né? Foi pela péssima Copa do Mundo que eles fizeram em 2004. 2004? Ou 2000? 2004. Foi feita uma Copa do Mundo muito fraca. Né? E aí se chegou à conclusão que o árbitro de futebol errava depois dos 30 minutos do segundo tempo. Ora, gente,
Depois dos 30 minutos do segundo tempo, o cara simula mais. O time que está perdendo corre mais para cima. Não é porque o árbitro não tem perna. Né? E aí se fez um raciocínio, na minha opinião, equivocado, que o árbitro tinha mau preparo. Né? E aí nós chegamos ao ponto do Arnaldo correndo 7 quilômetros, 5 a 6 quilômetros na final da Copa de 82 e o Web correndo 12,5 quilômetros no final da Copa de 2018. Né? Eu estou vendo aqui o Simon fez 2002 e 2010, né? 2002 e? 10. Não, o Simon faz 3. Então ele é 2, 6 e 10. 2, 6 e 10, perdão. 2, 6 e 10. 14 é o Sandro já. Isso. 2002, 2006, 2010. É 2010, África do Sul, não é isso? Isso. Essa que teoricamente ele apitou 2 jogos já em 2010. Seria a Copa que eu estaria pelo concorrendo. Eu faria a África do Sul com 39 anos e depois com 43 daria a Copa aqui no Brasil. 14. Eu teria 2 ciclos de Copa do Mundo para fazer. Mas aí, a partir daquele momento ali, perdeu o brilho a coisa, sabe? Perdeu o brilho. A partir do momento que tu te acorda de manhã mais preocupado com o teste físico que tu vai ter do que com o jogo, eu acho que os conceitos estão errados. O árbitro tem que estar preocupado com o jogo. O árbitro tem que entregar dentro do campo. Não adiantava eu ir para o campo lá e o cara dar nota 10. Preparo físico, maravilhoso. Decisões técnicas, perfeito. Controle disciplinar, nota 10. E aí, não vai apitar porque rodou no teste físico. Opa, gente, tem alguma coisa errada. Aí o cara que passava no teste, dava 2 pênaltis que não era... Né? Botava o cara errado para a rua, né? Não conseguia controlar o jogo, não tinha, né, do coisa, uma corrida que era um espetáculo. Então o quê? Então tá no esporte errado. Ou eu estava no esporte errado e eu acho que eu estava mesmo. Né? Mudaram. Tem que fazer muita política. Virou tango. Tem que fazer muita política para se sustentar no quadro da FIFA, ou é só mérito técnico mesmo? Uma vez eu perguntei para o senhor Armando. Né? Eu digo, senhor Armando, como é que eu consegui chegar aqui? E ele disse, sabe quem é teu padrinho? Eu disse, não, senhor. Foi um dos maiores elogios que eu ganhei na minha carreira. Ele disse, o teu apito. Teu padrinho é teu apito. Né? Tu conseguiu chegar aqui porque realmente foi competente. E realmente nós quebramos uma barreira violenta. Eu fiz 10 testes da FIFA, foram 6 até entrar. 6 anos. Eu era considerado um dos melhores árbitros do país e eu não entrava na FIFA, eu não entrava na FIFA. E o senhor Armando uma vez chamou e disse assim, cara, deixa eu te falar um negócio. A FIFA tem muito negócio de regionalização, né? E tem uma vaga só para o Rio Grande do Sul. Essa vaga é do Simon. O Simon é o meu melhor árbitro hoje. Tu não vai entrar no quadro da FIFA. Tu não vai conseguir furar esse bloqueio. Né? Não tem espaço para 2 gaúchos. E depois, no 6º ano, ele me chamou e disse assim, tu é chato, né? Tu é insistente, tu conseguiu, tu furou o bloqueio. 2. Então, acho que foi a primeira vez que se saiu daquele padrão, né, que o Rio Grande do Sul não podia ter 2 árbitros. Chegamos a ter 3. Chegou uma época, eu, o Simon e o Voaden. Né? Chegamos a ter 3 árbitros no quadro internacional. Então, quer dizer, foi uma mudança muito positiva e que me deixava muito feliz assim, de quebrar esses preconceitos assim, né, e essas barreiras. Né? Nós chegamos ao ponto de ter 2 árbitros no Rio Grande do Sul, lá no cantinho do Brasil, lá considerados os melhores do Brasil. O quanto que, voltando à questão das apostas, né, que eu falei que ia tocar nesse ponto contigo, o quanto que hoje o volume de apostas, que é muito maior do que na época do Edilson Pereira de Carvalho, né, onde você tem realmente uma indústria de aposta que movimenta o jogo, movimenta o negócio, né, investimento pesado. A CBF é patrocinada por uma casa de aposta. Todos os campeonatos são patrocinados, todos os clubes são patrocinados. Né? Se a arbitragem pudesse, também teria. Teria. Né? Mas o quanto que isso pressiona ainda mais a arbitragem nesse universo aí de aposta para tudo. Porque tudo no jogo vale uma odd, né? O pessoal não... Para tudo no jogo tem uma odd. O pessoal não sabe, mas a CBF, pelo menos na minha época, tinha um controle muito grande em cima disso. Todos os árbitros são controlados. Todos os árbitros são controlados. Como? Primeiro, pelo padrão de arbitragem dele. Você tem uma história como árbitro. Né? Então, o que é o negócio? Depois de 5, 10 anos, o árbitro passa a ter um padrão de arbitragem. Então, tu observa lá. Esse cara aqui, ele dá de 5 a 7 cartões amarelos por jogo. É um negócio assim. Então, vai ter jogo que tu vai dar 4, vai dar 3, vai ter outro que tu vai dar 8... Mas tu não vai chegar a 14 cartão, 16 cartão, 20 cartão. E nem vai dar 1. E nem vai dar 1. Ou sair sem cartão do jogo, né? Então, esses padrões, assim, né? 6 pênaltis no primeiro tempo. Normal? Não é. Né? Então, acontecia de vez em quando um jogo que fugia um pouco. Olha, foram mais de 100 faltas no jogo. Como assim? 100 faltas? Quem bateu esse recorde foi o Paulo César
Ponte Preta e Guarani, né? 103, né? 103 faltas numa partida de futebol, o recorde brasileiro até hoje, né? Do Paulo César. E aí tu vê lá, observa que passou de 80 faltas no jogo, né? Pô, então é uma coisa meio fora do normal. Quando acontece isso, essa fuga de padrão, o próprio sistema já te avisa. O sistema avisa a comissão de arbitragem. Ó, esse árbitro aqui fugiu o padrão, né? Fugiu o padrão. Aí o que você faz? Você pega alguém do seu grupo lá de dentro da CBF e manda ver o próximo jogo do árbitro. Você seleciona onde é que você vai para o árbitro e ele passa a observar o árbitro. Observa com olho crítico mesmo, para ver se aquilo ali foi algo fora da curva mesmo ou se é uma coisa que está se repetindo. Então, esses tipos de cuidado é tido dentro da... E hoje há muito um cuidado do entorno dos jogadores, imaginando também do entorno dos árbitros. Né? Perfeito. Amigo, e é o familiar, cara que comanda o jogo, porque ele é o cara, ele marca e desmarca o que ele quiser dentro de campo. Mas talvez até por isso, os árbitros façam menos, ou tenham, digamos, menos assédio, né, para fazê-lo, né? Porque hoje é muito fácil o quê? Hoje os caras apostam até, sei lá, quantos carrinhos o cara vai dar do jogo. Tudo. Né? Então, número de escanteios, número de cartões, arremesso de lateral, falta, arremesso lateral, tudo. Uma coisa impressionante. E aí é a filigrama do jogo, né? Você pode... Agora, o árbitro central ele é muito visado, né? O árbitro central é muito visado, porque toda a sua atitude ela é analisada. Se eu der um cartão amarelo, o cara diz, peraí, esse cartão amarelo aqui, pô, tá fora da curva esse cartão amarelo aqui. Né? Por que esse cara tá dando esse cartão fora da curva aqui? Isso tudo é analisado. Então, o árbitro acaba... Né, tá muito exposto, né? Tá muito exposto. Mas a gente tem esse cuidado, sim. Lá dentro da confederação tem esse cuidado. Eu não tive nenhum tipo de problema. Sempre foram suspeitas que foram levantadas pela forma de ficar fora do padrão. Né? E a gente, sempre que a gente buscou, a gente via que era um negócio assim, era picos e depois não acontecia mais. Né? Mas é difícil um controle, né, cara? Queira ou não, hoje é quase 700 pessoas. Quase 700 pessoas que tu tem que controlar no Brasil inteiro. Né? Em 4 divisões profissionais. Mais o campeonato feminino, mais os campeonatos sub... Você, na tua época de comando, não teve essa dor de cabeça, né? Não. No teu período de comando na comissão de arbitragem, teve alguma coisa que você se arrepende de ter feito ou de não ter feito? Não tem nada. De não ter feito não é arrependimento. Eu tenho, assim, minha maior frustração, vamos dizer assim, dentro do comando da arbitragem, foi não ter conseguido profissionalizar o árbitro brasileiro. Né? Isso aí, realmente... Vamos lá, Garcia. O que é essa entidade que se chama profissionalização da arbitragem? Esse é um primeiro debate que tem que ser feito. O que é isso? É o primeiro debate que tem que ser feito. Porque os árbitros, os de ponta, ganham bem pra caramba. Ganham bem. Eles não conseguem dividir a profissão deles. Não, é o que eu disse para eles. Assim, isso eu falei para todo mundo, inclusive falei para o Rogério, quando ele estava na presidência, que ele perguntou para mim exatamente essa tua pergunta. O que tu quer fazer, Garcia? Eu digo, não, eu quero que os caras sejam profissionais mesmo. Não quero assinar CLT. CLT qualquer um assina. Né? Tu assina ali a CLT do cara e larga o cara lá, vai ter um curso por ano, né? Que agora o pessoal vai dizer, inédito, estamos fazendo a reunião dos árbitros, todo coisa. Mentira, inédito nada. Mentira e lavada. Isso aí, desde o tempo do seu Armando era feito, 3 encontros por ano, 2 encontros por ano. O Sérgio depois fez muitos encontros com os árbitros dentro das possibilidades que se tinha. Né? Outra coisa, é profissional trazer todo mundo para morar no Rio de Janeiro? E aí a nossa imparcialidade, onde é que fica? A partir do momento que eu trouxer a minha família para cá, eu perdi minha imparcialidade também. Então, o que é ser o profissional? O projeto que estava colocado dentro da mesa do Rogério, do Caboclo, né? Ele era um projeto que... Isso aí tem um outro detalhe. Não adianta eu pegar 10 aqui e profissionalizar 10. Nós estamos no Brasil. Em primeiro lugar... Todo mundo... Em primeiro lugar, porque o primeiro cara que está fora da lista só chega na justiça e diz, profissionalizar os caras, eu faço as mesmas coisas que ele, por que eu não estou profissional? O cara ganha. Então, assim, a viúva é linda, mas tem 700 filhos. Então, tu tem que fazer um negócio... Então, ali a intenção era o quê? Eram salários de base que eram feitos com carteira assinada para todos esses árbitros, com upgrade em cada jogo apitado. Dependendo da sua categoria, ele ia ganhando upgrade do coisa. Só que a profissionalização ela entraria no feedback de todos os jogos. Né? Pelo menos Série A, B, C e D. Né? Então, a intenção era que, a nível nacional, todo árbitro que apitasse esse jogo da Série A, ele apita e volta para o Rio de Janeiro. Ele volta para o Rio de Janeiro e aqui ele tem, no dia posterior do jogo, uma análise, junto com a comissão de arbitragem, junto com o comando,
a respeito do que foi bem, o que foi mal, o que tem que melhorar, o que não tem que melhorar. No campo, na prática. Olhando o vídeo, mas tendo que ir para o campo também. O árbitro de vídeo já está aqui no Rio de Janeiro, né? Mas todo mundo tendo esse feedback no dia posterior. Depois solta. Vai embora. Vai para tua casa, faz o teu trabalho, treinamento, coisa que é a responsabilidade dele. Mas essa volta para cá seria fundamental. Série D. Terminou um jogo da Série D, tu vai ter o feedback do teu estado. Orientado, né, por alguém da CBF, mas vai ter um feedback lá dentro do teu estado. Série C. E tudo isso vai indo. Esses dados hoje já eram tabulados. A questão de performance. Né? Eu acho que agora na gestão do CNM que ele acabou tirando isso. Mas era feita uma análise de vídeo e uma análise de campo. Né? E eram somados e esses dados eram vistos. Então o cara... Só aqui, ó. Aí nós temos que dar uma cuidada nele aqui, que ele está errando o cartão vermelho. Situação clara e manifesta de gol, ele não está interpretando legal. Né? Então nós temos que chamar ele aqui e ele tem que fazer um trabalho específico para essa função. Né? Bom, aqui, ó, mas quando tu está falando de jogo brusco grave, essas entradas fortes, pô, ele acerta 95 em 98. Muito bom o índice, não precisa treinar ele nesse ponto. Agora, pro Dogs, aqui, ó, deu 4 situações de clara de gol, ele errou 2. Nós temos que chamar ele aqui que ele está com problema assim. Então, esse era um trabalho profissional para ser feito. O que tinha que ser profissional também? O comando. Nosso comando também não é profissional. Agora, comando para ser uma empresa com 700 pessoas no Brasil inteiro. Quanto é que não custa isso? Mas a CBF tem grana pra caramba. Tem grana. Quem é que impede não tem isso? Material humano com qualidade para fazer um processo desse. Mas existe, eu tô te informando. Não tem. Existe um, não tem. Existe um alguém ou alguma combinação de fatores que de fato impede essa profissionalização? Quem é que está embarreirando isso? Cara, eu não posso falar para ti a respeito das outras gestões, né? Eu já tinha a carta branca do Caboclo. O projeto ficou em cima da mesa dele. Ia ser no final do primeiro para o segundo mandato dele ia se começar esse processo. Esse processo foi rasgado pelo presidente Edinaldo quando ele entrou. Porque você tinha carta branca, mas os presidentes da CBF toda hora tomam um cartão vermelho, né? Esse é um problema, né? Esse é um problema. Esse é a política interferindo, então. A política interferindo. Isso é ruim. E assim, o sistema como um todo, né? Por mais que os clubes achassem que o trabalho era bom da arbitragem, né? Foi uma das primeiras cabeças que rolaram. Até porque o cargo de presidente da comissão de arbitragem é um cargo de confiança. De confiança. Né? E não adianta que... Aí tu tem que ter muito da pessoa enxergar o futebol como tu enxerga. Né? Esse cartão branco, essa livre ação que eu tinha... Eu sempre, lista da FIFA, chegava lá no presidente Rogério, só presidente, é isso aqui. Ele olhava para mim e dizia assim, tá, só assim, ó. Os que vão sair eu aviso, porque tu não pode te desgastar. Os que vão entrar, tu liga pro presidente da federação e diz que eles vão entrar. Eles vão ficar felizes com a tua informação. Pô, esse é um cara que tá me dando moral, né? Agora, depois, quando houve a troca, chegava com a lista da FIFA, disse, não gostei da lista da FIFA. Eu disse, aí o senhor me desculpa, o senhor não tem que gostar. Eu tenho que ter autonomia como presidente da comissão de arbitragem. E eu não tive isso. Então, por isso que eu durei 2 meses com o presidente que entrou no lugar do Rogério. Você viveu essa situação mesmo ou você está contando só... Não, vivi. Está dando um exemplo hipotético? Não é exemplo hipotético. Teve isso? Não, teve. Ele não concordou? Teve. E ele é o presidente da CBF. Né? A assinatura final é dele. Né? Mas só que, para mim, eu não abro mão da questão da independência como presidente da comissão de arbitragem. Senão, o processo está completamente deturpado. Né? Bom, hein? Bom demais. Fica aquele gostinho de quero mais. Né? Mas é bom, deixa vai assim. Ter a parte 2. Fala muito, né? Mais pra frente a gente faz uma parte 2. Gaciba, obrigado demais, cara. Um papo bom, né? Pela presença com a gente aqui. Nem vi o tempo passado também. Olha aí, maravilha, cara. Valeu mesmo. Olha aqui, temos uma pessoa da Colibril. Sim. Pensei que tu ia me enrolar. Eu pensei que tu ia me enrolar. Pessoal da Colibril. Isso aqui é um kit da Colibril, nosso parceiro. Isso é a preparação. Olha a imagem do capeta. Olha o que você vai receber, ó. Como é que vai ficar esse copo aí, ó. Rapaz, isso até com frio vai, né? Não é não? Não. O gaúcho brilhou. Sim, aí, coisa linda. Você vai receber para poder encher esse copo aí, tá? O pessoal da Colibril é nosso parceiro aqui do Conta e Manda Podcast. Se você quer conhecer melhor o trabalho da Colibril, vá nas redes sociais da Colibril e contrate esse serviço de abastecimento de chopp para o seu evento. Chopp artesanal DNA Carioca, vários
tipos de chopp para todos os gostos e sempre com muita qualidade. Aqui, ó, Colibril, entregando aqui para o Leonardo Gaciba um kit da Colibril e vai receber em casa o néctar, o puro néctar da Colibril. Prometo para vocês que eu vou provar e aí eu volto para cá e conto como é o negócio da Colibril, mas pelo que os amigos aqui me falaram, me dei bem. Você vai e aí, gostou do podcast de hoje aqui no Conta e Manda com o Leonardo Gaciba? Então fala o seguinte, compartilha e espalha pra geral. Muito obrigado. Já são quantos? Você está contando? Quantas pessoas são? Cara, já perdi o número já. Acho que a gente já está em 250, 400 milhões, 1 bilhão e 200. Agradecer a todos, já passamos dos 20 milhões. Isso, mas há muito tempo. Já passamos das 20 milhões de visualizações, já se aproximando ali das 25 milhões de visualizações nas redes sociais, tudo por causa da sua confiança, do seu carinho com a gente. Você que gosta. Nessa rede social aqui... E nas vizinhas, como gosta Carlos Eduardo Weber. Fique ligado que em breve um outro baita convidado aqui com a gente no Conta e Manda. Valeu, galera. Valeu.